pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 18, oração e trabalho. Bom dia, eu sou João Batista. Nós damos início a essa reflexão pedindo pelas mãos da Virgem Maria que ela possa conduzir e abençoar todo esse dia. Vamos à leitura da Palavra de Deus, concluindo hoje a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por fim, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada, tal como acontece entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque nem todos possuem a fé, mas o Senhor é fiel, e Ele há de vos dar forças e vos preservar do mal. Quanto a vós, temos plena certeza no Senhor de que estareis cumprindo e continuareis a cumprir o que vos prescrevemos. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que nós temos recebido. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente, nem temos comido de graça o pão de ninguém. Mas com trabalho e fadiga labutamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito para isso, mas foi para vos oferecer em vós mesmos um exemplo a imitar. Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente: quem não quiser trabalhar não tem direito de comer. Entretanto, soubemos que entre vós há alguns desordeiros vadios que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho para merecer e ganhar o que comer. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer ao que ordenamos por essa carta, notai-o, e para que ele se envergonhe, deixai de ter familiaridade com ele. Porém, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. O Senhor da paz vos conceda a paz em todo o tempo e em todas as circunstâncias. O Senhor esteja com todos vós. Saudação vai de meu próprio punho, Paulo. É esta a minha assinatura em todas as minhas cartas, é assim que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Concluindo, portanto, a leitura da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo conclui dizendo: a saudação vai de meu próprio punho, comprovando que essa carta é uma carta realmente escrita por Paulo, autêntica. Que lindo! E essa carta de hoje, Paulo, ele traz uma série de orientações que são conselhos muito importantes, conselhos diversos, mas relacionados aí à questão da oração, do trabalho e, claro, da vida em comunidade. Versículo 1. Por fim, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada, tal como acontece entre vós. Versículo 2, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque nem todos possuem a fé. Então, Paulo conclui essa carta pedindo a toda a comunidade oração. Para quê? Para que a palavra de Deus continue a ser propagada e valorizada, da mesma forma que acontece na comunidade de Tessalônica. E também Paulo, nesse primeiro pedido que ele faz de oração, ele pede para que eles orem, para que eles sejam livres dos homens perversos e maus. Por quê? Porque nem todos possuem a fé. Então, com certeza, Paulo e os seus companheiros de missão enfrentam naquele momento perseguições e situações adversas ao anúncio do Evangelho. Então, ele está pedindo oração porque ele acredita que pela oração,
eles são protegidos e guardados. E aqui tem um fator bonito, a oração da comunidade. Como eu já disse a semana passada e essa semana, em muitas paróquias aqui da diocese, os nossos grupos de orações estão retornando. Irmãos, rezar em casa, ter um momento com intimidade com a palavra, só eu e Deus, isso é importantíssimo e necessário. Mas quando eu me reúno com a comunidade para rezar, isso impulsiona, isso motiva. Ali a gente sorri junto, a gente chora junto, a gente partilha a nossa dor. Então, vida em comunidade é algo muito precioso. E Paulo sabe do valor disso, tanto é que ele pede a comunidade de oração. E aqui vai um conselho especial a você que está aí me ouvindo. Partilhe a sua dor, a sua dificuldade com uma pessoa de confiança da comunidade. E fala com ela, reza por mim. Reza pedindo a Deus em meu favor, em a oração de intercessão. O mesmo que Paulo fez aqui. Pediu que a comunidade estivesse unida em oração, para que a palavra de Deus continuasse a ser propagada e valorizada, estimada, e também para que eles ficassem livres de todo mal. Olha a importância da oração de nós, a oração de uns pelos outros, isso é fundamental. Versículo 4 e 5. Quanto a vós, temos plena certeza no Senhor de que estareis cumprindo e continuareis a cumprir o que vos prescrevemos, que o Senhor dirige os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Ou seja, Paulo conhece tão bem aquela comunidade que ele tem certeza que a comunidade vai continuar firme na palavra, sendo orientada e conduzida à luz da palavra de Deus. E ele termina essa frase, ela é muito conhecida, em outras traduções vai dizer que o Senhor dirige os vossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo. Ou seja, ser perseverante no amor de Deus e, claro, assemelhar-se à paciência de Cristo, a constância de Cristo na fé, o zelo de Jesus Cristo para que a palavra do Pai chegasse a todos os corações. Ele que andou por tantos lugares durante os 3 anos de missão que ele cumpriu aqui na terra de forma mais direta, né? Porque antes, com certeza, o anúncio acontecia, mas até por uma lei da época, a partir dos 30 anos, Jesus começa a anunciar o Evangelho, a anunciar a Boa Nova. Então Paulo está dizendo a mesma coisa, que os vossos corações sejam sempre direcionados ao amor e sejam pacientes, assim como Cristo foi, ou pacientes em Cristo da mesma forma. Qualquer forma é importante ser entendido. Aí no rodapé da Ave Maria vai dizer: a paciência de Cristo é uma paciência que se assemelha à de Cristo, que tem muita paciência, sempre aguardando a nossa conversão, o nosso arrependimento sincero, o nosso olhar para Deus, voltar-se para Deus. Versículo 6 nos chama a atenção de algo muito importante. Intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa, vazia e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Olha o que estou dizendo lá no rodapé. Vida ociosa, literalmente, na desordem. Trata-se daqueles que, sob o pretexto do próximo fim do mundo, julgavam que já não era preciso trabalhar. Lembra o que diz aí no capítulo 2 da vinda do Senhor? Então muitos tinham essa visão, que o mundo estava acabando. Falaram, trabalhar para quê? O mundo vai acabar mesmo? Ai, meu Deus, não é de rir não, é quase de chorar, né? Mas hoje eu não sei qual o motivo não. Hoje eu acho que as pessoas, muitas pessoas, né? A gente vê aí muitos jovens, até pessoas mais de idade, como eu realmente também conheço. Pessoas que usam aquela expressão: não vou trabalhar não, vai que eu encontro, não vou procurar trabalho não, vai que eu acho. Ai, meu Senhor, tem de compaixão. E o detalhe às vezes não é nem trabalhar, porque, claro, não estou dizendo as pessoas que não conseguiram trabalho, estou dizendo aqueles que fazem questão de não trabalhar. Vivem aí com a cabeça vazia, e que você sabe, irmão, e quem fica com a cabeça vazia demais, ai, não é legal não. Cabeça vazia, eles dizem que é a oficina do diabo, né? Então ele fica ali maquinando e trabalhando que não presta o dia inteiro.
Então, a importância da vida de oração e a importância do trabalho na vida de um homem e na vida de uma mulher. Nós estamos dizendo aqui, claro, que é importante ter a vida de oração e preencher a mente com tudo aquilo de bom que eu posso. E o trabalho é algo que dignifica o homem, algo que traz o nosso sustento, ocupa a nossa mente e nos faz sentir no sentido de valorizados, né? Então, na comunidade tinha aqueles que não queriam fazer nada, queriam ficar só escorado, né, uns nos outros. Então, Paulo chama a atenção e diz ainda, olha, intimamos vocês, irmãos, em nome de Jesus, que eviteis a convivência de todo irmão que leve uma vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Ou seja, fique atentos àqueles que estão dando contra-testemunho. Cuidado com o convívio com essas pessoas. Versículo 7 diz, sabei perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente. Paulo está dizendo dele, é claro, dos seus companheiros de missão, que não estavam ali aproveitando da comunidade, né? Aproveitando do que a comunidade oferecia, mas eles, além de anunciar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar a boa nova, eles também trabalhavam para não ser pesados para a comunidade. É isso que o versículo 8 vai dizer. Não temos comido de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga labutamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, quando Paulo vai dizer em outras citações, sede meus imitadores, porque Paulo era um homem que trabalhava, mas Paulo também era um homem de muita oração. Então, a oração, o trabalho e anúncio do evangelho. Essa era a vida de Paulo. Entende, irmão? Então, não era alguém que estava acomodado ali na sua vidinha, esperando com que os outros trouxessem tudo em sua mão. Porque o servo é o primeiro que se coloca a servir. Esse é o servo, esse é o líder. O líder é aquele que, às vezes, é o último a dormir e o primeiro a acordar. Assim é a vida daquele que lidera, daquele que está à frente, se ele quer fazer um bom trabalho. Então, nós não podemos ser pessoas acomodadas. Isso é na missão e também no trabalho. Já imagina se eu tenho uma empresa e eu não sou o primeiro a dar o exemplo, como que eu vou querer cobrar o exemplo daqueles que trabalham comigo? Então é importante olhar para a sua vida e entender que a nossa vida, muitas das vezes, é um reflexo do evangelho para muitos irmãos que estão lá fora. Lá fora você não vai, às vezes, pegar a Bíblia e pregar para as pessoas que você encontra. Então a sua vida de trabalho, de honestidade, de luta, de oração, tem que ser um testemunho vivo para aqueles que te enxergam, para aqueles que te veem. Isso é importante a gente refletir. Versículo 9. Não porque não tivéssemos direito para isso, mas foi para vos oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Então eles estavam dedicados ao evangelho, a mesma coisa hoje dos pastores, dos sacerdotes, né? Aqueles que vivem ali por conta do evangelho, nós sabemos que é mais do que digno que eles tenham o seu sustento a partir da igreja, a partir da comunidade, não? Então isso é importante dizer. O sacerdote é digno daquilo que ele recebe, porque é a forma da igreja zelar por ele, para que ele dedique por inteiro a sua vida na pregação do evangelho, na administração da comunidade. É assim que funciona, né? Então, não fique imaginando, os padres não fazem nada. Misericórdia. Você convive de perto com um sacerdote? Tem sacerdote que às vezes não tem tempo nem de almoçar direito, meu irmão. Porque a vida em uma paróquia, aí como a nossa paróquia aqui, tem 40 mil habitantes, né? São 2 sacerdotes para direcionar espiritualmente, além disso, administrar o trabalho da paróquia. Então é uma vida de muita luta, né? Então eu só citei esse exemplo que um dia eu ouvi alguém dizer, eu não vou pagar dízimo não, esse povo não faz nada. Então é um total desrespeito, é uma falta de consideração, uma falta de respeito por parte daqueles que se dizem católicos. Então nós temos que rever a nossa vida e entender
a importante missão daqueles que estão se dedicando. Mas Paulo vai dizer, nós até temos direito disso, mas nós quisemos ser aí o exemplo para que vocês imitassem, né? Lá no início das comunidades não se tinha essa organização como se tem hoje paróquia, comunidade, se tinha as comunidades, mas não se tinha organizado às vezes os territórios, aonde era responsabilidade de um, onde era responsabilidade de outro. Hoje, graças a Deus, a igreja é muito organizada e fala uma língua só, por isso que é católica, né? Está no mundo inteiro falando a mesma linguagem, isso é muito bonito. Versículo 10, aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente, quem não quiser trabalhar, não tem direito de comer. Nossa, se essa lei pega hoje, hein? Pai eterno. Mas era a orientação de Paulo. Achem duro, achem exagerado, pensem o que quiserem. Mas quem não quiser trabalhar não tem direito de comer. A gente pode adaptar isso hoje, às vezes, dentro da nossa casa, né? De uma forma assim. Não quer trabalhar, a questão é não querer trabalhar. Então, alguns direitos serão privados. Eu conheço jovens, conheço filhos e pais que, além de não quererem trabalhar, que deixam claro que não querem trabalhar, exigem o melhor tênis, a melhor calça, a melhor camiseta, o melhor carro na sua mão. E às vezes os pais vêm partilhar o que fazer. Eu falei, é difícil corrigir aquilo que aconteceu desde o início, desde quando era criança. É o tal dizer sim para tudo. É o não que você diz para um filho, ele educa muito mais, viu? Porque o não coloca limite. Às vezes eu vejo crianças de 2, 3 anos dando ordem no pai e na mãe, e ai do pai e da mãe se não atenderem. Ele quebra a casa inteira. Então, o ato de corrigir o filho, ele não começa quando o filho tem 18 anos, aí pode ser muito tarde. A correção de um filho começa assim que ele nasce. Eu vi um dia uma criancinha de colo ainda, dando tapa na mãe. E a mãe segurou a mãozinha e falou, não pode fazer isso com a mamãe. E ela foi e fez de novo e a mãe segurou a mão de novo. Aí a avó estava do lado, ficou brava, não pode ficar lá, nem entende. Aí eu ouvi a cena e a mãe falou assim, entende sim, se eu não corrigir desde pequeno, daqui 5 anos está fazendo o mesmo, eu não corrigi, não vou ter direito nem de corrigir mais. Então são detalhes assim que a vida nos ensina, né, irmãos? Então você que está me ouvindo aí pode achar às vezes um radicalismo muito grande o que eu estou dizendo aqui agora. Mas não deixa para corrigir seu filho quando ele tiver 10, 12 anos, não, viu? Não deixa para levar ele para a igreja quando ele tiver 15 anos de idade, não. Porque lá ele vai entender e não vai te dar trabalho. Faz isso, não. Minha filha vai para a igreja desde quando ela nasceu. Depois que ela saiu do hospital, no final de semana da frente, ela já estava na missa com a gente e nunca deixou de ir. E graças a Deus nunca deu trabalho. Fica lá sentadinho do nosso lado. Por quê? Porque aprendeu assim desde criança e em nome de Jesus eu peço que ela continue assim por toda a vida, dando valor à comunidade, dando valor à igreja. Estou dizendo que ela é perfeita, que eu sou perfeito. Não, pelo amor de Deus. Estou dizendo que o exemplo tem que ser dado desde criança, tanto na questão da vida de oração, como também na questão de trabalho. Isso é importante, a pessoa conquistar as suas próprias coisas. Eu me lembro quando eu morava na roça, os primeiros trabalhos que eu fiz, além de cuidar da fazenda, foi panhar café. E nessa panha de café que eu tive, eu lembro até hoje a loja que eu vim aqui à cidade e comprei a minha primeira roupa com meu dinheiro que eu conquistei. Gente, isso é bom demais. Eu lembro até hoje aonde era a loja, a cor da roupa, porque aquilo me marcou. Conquistar algo é bom demais, conquistar aquilo com o próprio suor. Então, acho que é importante essa fala, né, quando Paulo direciona isso à comunidade. E hoje eu tenho, graças a Deus, o acesso. Ontem meu amigo Nelson, que tem também um grupo de evangelização, acho que é Boa Nova que o grupo chama, ele me mandou aqui, eu não estou com a relação aqui agora, se eu não me engano, só através do grupo que ele divulga a mensagem Palavra de Esperança está chegando a pessoas em 7 países diferentes. Você sabe o que é isso, irmão? Olha o que é evangelização hoje. Então esses irmãos estão me ouvindo agora e eu peço que o Espírito Santo sustente, os conduza, e obrigado pela confiança. Mas eu quero continuar para concluir a leitura aqui agora, tá? Para a gente terminar.
Entretanto, soubemos que entre vós há alguns desordeiros vadios que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. É claro, se fica ocioso, fica com a cabeça vazia, vai ficar intrometendo nos assuntos dos outros, caçando problema, procurando o que não perdeu. Então, um dos perigos de ficar com a cabeça vazia é ficar entrando demais na vida dos outros. Então, vamos preencher a mente aí mais com aquilo que é de Deus, com o trabalho, com as coisas boas da vida, com a família, e vamos deixar de intrometer nos assuntos dos outros, né? Isso é importante demais, com certeza. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho para merecerem ganhar o que comer. Mais uma vez, Paulo vai dizer, olha, para merecer pelo menos o pão de cada dia é preciso o esforço, o empenho, o trabalho da vida em comunidade. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, ou seja, que a nossa luta seja constante em todos os momentos para viver o bem e fazer o bem. Se alguém não obedecer ao que ordenamos por essa carta, notai-o, e para que ele se envergonhe, deixar de ter familiaridade com ele, porém não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. Olha que ensinamento bonito. É que essa pessoa que às vezes não está trabalhando, não está lutando pela vida na oração, não está lutando pela questão do testemunho, não é para ninguém ser inimigo dessa pessoa, mas repreendê-lo como irmão. Irmão, você não pode continuar assim. Meu filho, você não pode continuar assim. Sua vida precisa ser bem vivida na fé, na oração, no trabalho. Quando um pai, uma mãe, quando alguém na comunidade assim orienta, isso não é ruim. Isso vai fazer com que a pessoa seja edificada em Cristo. Isso com certeza só vai fazer o bem. Então nós concluímos hoje a segunda carta de Tessalonicenses com muitas exortações importantes da parte de Paulo. Nós pedimos ao Pai que, em nome de Jesus, nos dê um coração que deseja ter constantemente vida de oração e uma mente que trabalhe a nosso favor, nos levando a entender a importância do trabalho, a importância de viver a dignidade do homem através do trabalho, porque dele vem o nosso sustento, e além disso é onde nós preenchemos a nossa mente com coisas boas, para que ela não fique aí vazia, para que não tenha espaço para que o mal venha se alojar. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sede santos como Deus é santo. Tenham todos um bom dia. Amanhã a gente volta, com a graça de Deus, através da primeira leitura, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que é a sequência da leitura onde nós paramos hoje. Abraço, irmãos. Fiquem todos em paz. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.